Bom, eu não estou conseguindo fazer com que a apresentação fique grande na tela, sabe? Quando eu coloco ela grande na tela, ela some. Então, isso que eu queria. Bom, mas vamos lá, senão a gente também vai perder muito tempo aqui e, aí acaba atrasando. Bom, então hoje nós vamos falar sobre posicionamento, né? Bom, eu sou a Maria Ramos, quem não me conhece, já trabalho com comunicação há mais de 30 anos. Comecei lá na Bosch, né? Olha aqui a carinha, quando eu estava aqui, ó. Essa aqui sou eu, a mais colorida aqui da turma. Eu e essa minha colega trabalhávamos em comunicação, na área de comunicação mesmo. Eu já comecei fazendo alinhamento de comunicação, trabalhei lá como trainee, fiquei 4 anos na Bosch, cheguei a ser efetivada, e aí eu engravidei, meu neném nasceu, e eu não quis voltar naquela ocasião para a Bosch, mas foi um lugar onde eu tive muito aprendizado. Já lá naquela época eu trabalhava com PCD, que eu tenho um instituto de inclusão hoje, que eu trabalho comunicação com PCD, e então foi um grande aprendizado. Depois passei por muitas áreas, fui para congresso médico. Aqui é uma foto da SPCJ, que é a Sociedade de Cirurgia do Joelho, um congresso lindo que a gente fez no Rio de Janeiro, palestras, e fui para o online, trabalhando com. Eu já tinha alguns trabalhos feitos para os médicos no online quando surgiu a pandemia. Mas, durante a pandemia, os médicos sumiram, né? Eu trabalhava com congresso, todos os congressos foram encerrados e a gente ficou, nossa, foi terrível. Eu acho que muita gente passou aqui por esse desafio e eu acabei abrindo para atender outras pessoas e eu amei. Eu vi o quanto as pessoas precisavam do trabalho de comunicação, mas não esse trabalho de falar para você, ó, levanta o braço, sorri, faz isso, faz aquilo, né, que você vai ter uma boa comunicação. Isso não é verdade, tá? Porque nem sempre você tem que estar sorrindo. Nem sempre você. Às vezes você precisa de uma comunicação mais agressiva. Porque para você ser ouvido, você precisa, às vezes, ter uma comunicação em que a pessoa vai parar e te ouvir. Existem técnicas para isso, sim, mas tem que ter uma coerência. E quando você começa a entender esse processo comunicativo que a gente está envolvido, que começa lá de quando você é pequenininho, todo mundo já se comunica. E o tempo todo você está se comunicando. Então, quando a gente fala em posicionamento, a gente traz tudo isso à tona. A comunicação, ela tem que ser um equilíbrio de quem você é, de onde você está inserido, certo? E as técnicas de oratória, elas só vão funcionar realmente bem quando você estiver fazendo uma exposição. É oratória, é uma exposição através da fala, né? Você faz ali a sua apresentação, você treina, mas isso não garante que você está se posicionando bem, que você está criando entendimento, que você está engajando a sua equipe, que você está motivando. O que vai garantir isso é o equilíbrio da comunicação como um todo, alinhado com quem você é. Então, eu já tive aluno querendo mudar sotaque, então você vai mudar a sua história, né? Então, o posicionamento, o que é o posicionamento? O posicionamento, ele é aquele lugar que você ocupa na mente das pessoas. Então, não basta você dizer, eu quero ser fodástico, eu quero ser uma, eu quero que todo mundo me veja como uma referência. Você tem que construir essa referência e comunicar essa referência que você quer ser, né? Esse papel que você quer que as pessoas vejam sobre você. Então, o posicionamento não é só eu ir lá e falar, eu me posicionei bem. O posicionamento depende de como o outro entendeu a sua comunicação. Lembra quando eu falo aqui para vocês, vamos avaliar como que está a comunicação? É muito simples. Comunicar é tornar algo comum. Né? Você chega e fala, preciso desse relatório para amanhã às 7 horas. 7 horas, cadê o relatório? Não tem relatório? Então, se você comunicou
algo que você precisa, chegou, e a ação, comunicar, ação, comunicação. A ação é o que você provocou no outro. Então, se você falou, preciso desse relatório para amanhã às 7 horas, 7 horas não estava pronto, a sua comunicação não foi eficiente. É simples. Vai arrumar seu quarto, quero o seu quarto arrumado. Cadê? A sua comunicação não foi eficiente. Você não foi ouvido, pode até ter sido ouvido, mas não foi respeitado. Então, a comunicação é simples de você avaliar. No dia a dia, comece a observar. Ah, vamos em tal restaurante? Prefiro tal. Ah, não, você continua falando, a pessoa está falando por cima de você, você não está sendo ouvido. Ah, restaurante, ah, legal aquele restaurante. Ah, mas eu prefiro talvez. Você foi ouvido, mas você não foi respeitado. Ok? Ah, você gosta daquele restaurante? Nossa, que legal, então vamos lá. Você foi ouvido e foi respeitado. A pessoa ouviu o restaurante que você queria ir e comentou, perguntou a sua opinião e vamos. Olha, completou a sua avaliação. Você mesmo pode, no dia a dia, ir avaliando. Minha comunicação está boa ou não está? Você fala para a sua equipe, precisamos atingir tal meta. Temos que vender. Porque se você não consegue fazer a avaliação da sua comunicação, não consegue criar esse primeiro entendimento, você não vai se posicionar legal do jeito que você gostaria. Porque o posicionamento, ele vai aparecer no conjunto da sua comunicação, da sua expressão. Então, vamos lá. Então, esse lugar de posicionamento, né? Meu posicionamento, ele é um lugar que ocupa na mente do outro. O outro tem que enxergar você como aquela pessoa líder, como aquela pessoa de respeito, ou como aquela pessoa alegre, né? Qual é o posicionamento que você quer ter? Como você quer que as pessoas te enxerguem? Eu tenho uma aluna hoje aqui que ela é passista, ela trabalha com escola de samba, então inclusive acompanhei todo o trabalho dela agora no carnaval, a primeira vez que eu fiz esse trabalho para uma pessoa que está muito ligada com a escola de samba, né? E ela é uma mulher muito sensual, uma mulher muito bonita, e ela fez um trabalho de alinhamento de imagem, de comunicação, onde o que ela tinha que vestir? Terninho, roupa branca, preta e cinza, né? E é isso, não representa quem ela é. E claro que se não representa quem ela é, vai atrapalhar o posicionamento dela. Entende por quê que a comunicação tem que estar alinhada? Então, eu falei, mas está tudo errado? Porque como você quer ser percebida? Ela quer ser percebida como uma mulher sensual, uma mulher daquela comunidade, uma mulher que trabalha com samba. Então, gente, primeiro, a gente tem que olhar e falar qual a mensagem que eu quero passar, como que eu quero que as pessoas me percebam. Eu quero que as pessoas percebam que eu sou um engravatadinho, uma pessoa engessada, uma pessoa alegre, uma pessoa sensual. Não deixem que tirem de vocês o que vocês têm de melhor, que é a sua expressão. Vão colocando regras que a comunicação tem que ser assim, que você tem que sorrir, que você tem que colocar tal roupa, e aquilo, de repente, ele não funciona para você, porque não te faz uma pessoa feliz, não te faz uma pessoa completa, e nem combina com o ambiente que você está. Portanto, você começa a perder o melhor que você tem, que é a sua expressão natural. E essa expressão natural é o que mais encanta, é o que mais vai te dar posicionamento. Então, não é tirar o que você tem de melhor, é alinhar para que faça sentido, ok? É fazer com que você mostre o seu melhor lado. É tirar ali da cena, do destaque, aquilo que você não gosta muito. Por que você tem 10 coisas boas para apresentar e uma coisa que você não gosta muito é o que chama atenção? Porque quando a gente começa a prestar atenção muito naquela falha que a gente começa a expressar isso sem perceber. Então, a gente tem que olhar para o que a gente tem de melhor,
Como eu quero me posicionar? Como que eu quero que o outro me veja? E aí sim, a gente começa a trabalhar esse alinhamento para que você mostre na sua comunicação o seu melhor lado. Ficou claro isso aqui para vocês? Então vamos continuar aqui. Então o posicionamento, ele vai aparecer em tudo, né? A comunicação é um desafio constante. Não vai ter um dia que você vai estar pronto. Ah, não preciso nem me preocupar mais, não preciso ensaiar, não preciso fazer roteiro, porque a comunicação já não é assim. Tá? A comunicação, você sempre vai precisar se preocupar, porque a comunicação, ela depende do entendimento do outro. Então, a gente tem sempre que preocupar em ter uma comunicação que crie o entendimento, que seja inclusiva, né? Porque não adianta você fazer uma coisa, uma comunicação maravilhosa, falar de um jeito muito rebuscado, cheio de detalhes, se a outra pessoa não acompanha. A não ser que o seu objetivo seja esse, mostrar a sua qualidade, você queira realmente, de repente, até ofender o outro, ou mostrar que você está mais preparado. Então, isso tem que ser alinhado com o que você deseja, com o posicionamento que você quer, com o lugar que você quer ocupar na cabeça do outro. Se você quer criar entendimento, engajar a sua equipe, você tem que estar prestando atenção no que você vai falar, como você vai falar e como o outro vai receber. Ok? Então, o posicionamento ele vai aparecer na nossa expressão, né, na forma como você se expressa, na forma como você se apresenta. Eu sou uma pessoa muito rica, muito refinada, mas você chega lá, arrota na frente de todo mundo, veste uma roupa toda de qualquer jeito. Você pode falar, mas o que você fala não conecta com o restante, porque a nossa comunicação, vocês já ouviram aqui, né? Que 7% da nossa comunicação acontece através da fala. Não quer dizer que o que você fala não é importante. Porque eu já vi gente falando assim, não adianta o que eu vou falar, porque só 7%. Não é isso. Não é que não é importante. É extremamente importante. Você falou não, é não. Você falou sim, é sim. Mas o outro, ele entende a sua comunicação. Ele vai principalmente em relação ao posicionamento, ele entende o seu posicionamento como um todo. Então, ele vai ouvir que você está falando, gosto muito de tal coisa. Mas ele não vai só ouvir, ele vai analisar o todo. Então, você fala assim, ai, nossa, gosto muito lá daquele lugar. Gosto. Entende que o seu posicionamento é de você falou que gosta, mas você expressou uma dúvida. A pessoa fica com dúvida, gosta ou não gosta? Então, às vezes, você acha que está sendo muito claro e não está. Não é tão simples assim. As coisas precisam ser ditas, repetidas e checadas. Você entendeu? Como que você começa a chamar a atenção do outro para ele começar a te perceber? Pelo nome ou por uma referência, né? Fulano de tal. Entendeu que o relatório para amanhã é às 7, não é 6h30, 8 horas, é 7, precisa às 7. Você chamou a atenção do outro. E você passa o comando. E você confirma. Entendeu? Então, essa coisa do entendeu? Tá ok? Isso é extremamente importante, porque às vezes a pessoa não está na mesma página que você. Às vezes você já está ali totalmente preocupado, tal, a outra pessoa está indo no carnaval, né? Então, o posicionamento, ele é muito importante, assim, você ter esse alinhamento. Porque na maioria das vezes, a gente está lutando para ser entendido e para compreender o outro. Então, quanto mais claro você for, melhor você vai se posicionar com o que você deseja, com o que você quer, enfim. E aí, não basta só você alinhar a sua comunicação e você falar de uma forma enfática, você confirmar. Você tem que ter coerência e constância. Isso aqui é o que hoje as pessoas falam muito em relação à rede social, que você tem que ter ali uma coerência com o que você está trabalhando. Né? Você fala que é dentista, mas coloca foto de viagem, de não sei o quê,
né? Cadê a coerência? Né? Você é uma passista, mas de repente você está só vestida de terninho, branco e preto? Cadê a coerência? Porque cada pessoa que vai entrar ali na sua rede social, que vai, que, que, que vai estar com você, ela quer ver o melhor de você, certo? Então, a gente não tem aquele amigo que é bom para viajar, aquele outro que é bom para desabafar. Porque a gente busca o melhor da pessoa. Né? Ai, é tão complicado viajar com fulano, mas eu amo tomar um cafezinho, conversar, falar sobre o projeto, porque ela é tão coerente, ela é tão. Então, assim, a coerência é algo extremamente importante. Tá? A coerência é o que você vai mostrar alinhado com quem você é, com quem você faz. Né? Então, assim, qual é o posicionamento que eu quero mostrar? Eu estou coerente com esse posicionamento? A pessoa, porque não depende só de você, depende de a outra pessoa. Ela vai perceber o que você deseja, ela vai te perceber, né? Ela vai te entender nesse posicionamento que você quer ocupar. Então, primeiro alinhou a comunicação, depois coerência, né? E depois constância. Não um único discurso, você vai lá, falou uma vez, eu sou o melhor dentista, melhor arquiteta, eu sou. Você tem que ter coerência e você tem que ter constância de falar isso todo dia, porque as pessoas vão percebendo que, nossa, é verdade. Né? Os reis, né, eles, até hoje, na Casa Britânica, eles demoram para mudar, eles não ficam mudando de bolsa, de roupa, não é a mesma louça, o mesmo castelo. Por quê? Porque é constância. A constância mostra, ela dá segurança, né? A pessoa está mudando toda hora, o que está acontecendo? Então, você tem que ter uma constância no que você faz, na maneira como você se apresenta, para que dê tempo de outro perceber, ele não percebe a sua qualidade logo de cara. Não é então, assim, não é, por isso que eu coloquei aqui, não é um único discurso que vai construir o seu posicionamento. Você tem que mostrar um pouquinho por dia que você é o melhor dentista, que você é o melhor adestrador, que você trabalha com arquitetura e que o seu trabalho ali ele é específico para aquela área, para escritório, para não sei o quê, enfim, o que você escolheu para a sua vida. Então você vai trabalhar. E isso aqui nas redes sociais faz muita diferença. Mudar muito a maneira como você se apresenta na rede social não é algo tão positivo, porque perde a constância, né? E perde a coerência. Então, você vê que tem canais que bombam e a menina tá lá no mesmo dia. Tem um canal que eu sigo de yoga e ela se apresenta. Todo dia ela faz uma aberturinha com a mesma roupa, no mesmo lugar que ela dá aula. Aí ela passa uma mensagem, apresenta uma postura nova. Então, assim, a constância é extremamente importante. Agora, existem os canais em que a pessoa está ali para mostrar viagem, então ela está sempre mostrando lugares diferentes, mas está alinhado com o posicionamento que ela quer ter, com o lugar que ela quer ocupar na mente do outro. Eu quero que você veja que eu viajo o mundo inteiro e que eu viajo de tal forma, elegante, simples, mochileiro. Então, tem que ter coerência e constância, tem que manter isso, ok? Quando a comunicação é incoerente, a percepção que o outro está percebendo de você também se torna confuso. Um dia você está super alinhado, outro dia você está de mochila, outro dia. Então, assim, o que você quer mostrar? Vamos alinhar para ter coerência. E depois vamos manter a constância, né? Você tem que aparecer várias vezes para que o outro grave na mente o posicionamento que você está apresentando. Então,
eu sempre falo, né? Tudo em nós comunica algo. A comunicação é a expressão do que a gente tem por dentro. Passa por nossa história, né? Passa por toda a nossa construção de vida. E às vezes a comunicação que você aprendeu, ela já não serve mais para o que você quer alcançar. E o bom é que você pode desenvolver sua comunicação. Mas você tem que desenvolver sua comunicação alinhada com a sua trajetória, né? Eu não sou não sou aquela pessoa que nasceu naquele lugar, então eu não quero mais. Então, assim, você perde um pedaço da sua história quando você não quer apresentar. Então, veja, as suas raízes, elas dizem muito sobre você, mas ela não define quem você é. Quem define quem você é, como você quer se apresentar, o que você quer que as pessoas percebam sobre você, é você. E você pode alinhar sua comunicação para isso, mas tem que ter coerência, né? Porque como que uma parte da sua vida de repente sumiu? Então, eu nasci aqui, eu sou desse. Então, Maria Ramos, eu nasci numa família muito pobre, numa família que me abandonou, num lar de adoção, mas eu fui adotada, tive a sorte grande de ser adotada por uma família incrível que me criou com todas as condições, e então eu pude estudar e pude levar para as pessoas, ajudar as pessoas a fazerem sua voz ser ouvida, respeitada e admirada. Porque lá atrás eu já percebi, né, a comunicação já me impactava. Quando eu mudei de família, eu tinha uma história, né? Eu nasci em Sabáudia, lá no interior do Paraná. Então eu falava penal, né? O que é um penal? É um estojo. E quando eu mudei de família, eu tinha já mais de 3 anos e pouco. Então, quando eu comecei a fazer essa transição, eu cheguei aqui, mas o que é isso? O que é penal? Aí a minha mãe me ensinou, não, você não pode falar penal, tem que ser estojo, né? Aí você não pode falar assim, você não pode falar assado, que as pessoas não vão te entender. E aí eu comecei a mudar o jeito que eu tinha aprendido, né? Eu era pequenininha, e eu passei por esse estresse de mudar a maneira de falar. Só que eu tinha uma irmãzinha que não foi adotada junto comigo no mesmo momento. Ela foi adotada também, porque quando minha mãe me pegou, ela quis as 2 irmãs. E aí, então eu voltava lá para o ambiente. Durante 1 ano e pouco eu fiquei indo e vindo. E eu chegava lá, eu falei assim, não é penal, é estojo. A minha irmã falou, não é, você não pode falar assim, ninguém vai te entender. E isso, ninguém vai te entender, nossa, isso me perturbava, né? Então, desde muito cedo, eu comecei a perceber assim, como assim ninguém vai me entender? Né? Aí eu falei um dia para minha mãe, eu não posso mudar meu jeito de falar, porque ninguém vai me entender. Ela falou, como ninguém vai te entender? Tô te ensinando para você ser bem aceita aqui, para todo mundo, pessoas. Eu falei, não, mas lá onde me importa, né, onde minha irmã está, as pessoas falam diferente. Eu falei assim, não, mas lá todo mundo fala errado. Aí eu pensei assim, mas se todo mundo fala errado, então tá tudo certo, porque eu vou me comunicar com eles. Entende, gente, como a comunicação, ela faz parte da nossa vida. Então, mais tarde, quando eu descobri que eu podia estudar isso, eu fui estudar. E aí eu vi assim que eu não falava errado. Eu não estava inadequada. Eu estava totalmente adequada para o ambiente que eu estava, para onde eu vivia, para quem eu era. E eu tive que fazer uma transformação na minha comunicação para ocupar um novo lugar, forçadamente. Mas foi isso que aconteceu. Só que eu não preciso deixar de ser quem eu era, quem eu sou, né? Eu já passei por transformações em que tentaram me engessar, me colocar terno, sabe? Eu teve uma época em que eu achava assim, nossa, eu estava tão triste quando eu me olhava no espelho, porque eu estava cinza e preto. Eu falei, cara, isso não combina comigo, né? Para trabalhar lá na Bosch, eu vou ter que ficar usando terninho. Aí vem, na próxima aula, né, nós vamos falar sobre alinhamento da imagem com a comunicação, que tem que representar quem você é. Então, vamos lá, que eu estou me estendendo muito aqui, estão me avisando que já deu até o tempo, mas
Mas, assim, isso é muito importante, porque isso aqui é que traz autoridade para você, sabe? Eu nasci aqui, mas eu fui atrás de mudanças e eu fiz as adaptações, eu fiz o alinhamento para ocupar o espaço que eu quero ocupar. Por isso que eu digo, as suas raízes dizem muito sobre você, mas quem você é, o papel que você quer ter, o espaço que você quer ocupar, ele pode ser seu. É você que define. E você é que vai atrás para fazer essa transformação. E tudo vai aparecer na sua comunicação. Então, a comunicação é extremamente importante. Então, não é só se preocupar com a oratória, porque a oratória ela não é o suficiente para trazer coerência, para trazer constância e para mostrar o posicionamento que você realmente quer ter. Então, vamos lá. Porque tudo começa dentro de nós, né? Tudo começa dentro de nós e vai aparecer na nossa comunicação. Então, o que você pensa interfere no que você sente e vai moldando o seu comportamento. Então, se você não está confortável na maneira como você está se apresentando, você vai mostrar que você não está confortável. E aí o outro vai perceber como? Como incoerência, como, né, falta de brilho. Então, às vezes, a pessoa não sabe direito interpretar, a pessoa não sabe, não entende, mas todos nós temos essa habilidade. Às vezes chega alguém, você olha para a pessoa, você nem falou com a pessoa, nem falou. A gente tem essa habilidade. Você olha e você vê como uma maçã podre, né? Se a gente olha para uma maçã que está sadia, maravilhosa, e uma maçã podre, qual você escolhe? Então, nós temos um primeiro filtro, que é um filtro do nosso instinto. Quando não tem coerência, a gente olha e a gente... O que a gente fala? Ai, não fui com a cara. Ai, não gostei. Nossa, mas tem alguma coisa estranha. A gente não sabe, então a gente fala que a gente não gosta. E isso é com pessoas, com lugares, com música, com tudo. Com tudo. É a nossa expressão em relação ao que a gente aceita e o que a gente não aceita. O que a gente gosta e o que a gente não gosta. Então, se a gente tem essa expressão, o outro também tem. Então, quando a gente não está alinhado, o outro olha para a gente e ele faz essa leitura. Ai, nossa, não gostei, não fui com a cara. Entende? Então, assim como a comunicação começa de dentro para fora, o posicionamento começa de dentro para fora. Né? Quando você não se conhece, por isso que no meu método eu tenho lá no primeiro módulo a questão do autoconhecimento, de você se olhar no espelho, de você falar para você mesmo, né? Os elogios, ou o que você costuma falar, ver se você não está sendo tão rígido com você, entender quem você é, o papel que você quer ocupar. Quem você é, o papel que eu quero ocupar. O meu ponto A na comunicação e o meu ponto B. O trabalho que eu vou fazer de desenvolvimento da comunicação para chegar onde eu quero chegar. Então, quando a pessoa ela se conhece, ela começa a entender a comunicação, como ela se comunica, como ela se apresenta, a comunicação ali do ambiente que ela está inserida, ela começa, né, a ter mais consciência. Então, assim, e ela começa a mostrar isso na sua comunicação. Então, desenvolver a comunicação é sair do automático, porque a gente vai criando padrões e a gente fica no automático. A gente continua repetindo a comunicação que a gente aprendeu. Olha só, você tem um sotaque, né? Por que a gente tem um sotaque? Porque é bonito? Eu falo português, porque é maravilhoso? Né? Não, eu falo português, eu tenho um sotaque, porque eu aprendi. No ambiente em que eu cresci, que eu fui exposto, aquilo me moldou de uma certa forma. Mas aquilo não precisa ser o meu eu total, porque eu posso aprender a língua que eu quiser, eu posso me desenvolver, eu posso estar onde eu quiser. Assim como eu tenho um sotaque, falo o idioma e posso aprender vários outros, né, eu posso fazer isso com todas as outras coisas que aparecem na minha comunicação. A gente não fala sobre isso, a gente não ouve, né? Não é tão gritante quanto um sotaque, quanto um idioma.
Mas assim como eu tenho um idioma e um sotaque, eu tenho palavras preferidas que eu uso mais, eu tenho gestos e formas de falar. Uma família que grita muito, a gente faz isso naturalmente, a gente passa a gritar também. Então, a gente precisa entender como que está sendo a minha comunicação hoje. Porque se torna tão automático que eu, às vezes, não consigo fazer essa avaliação bem feita. E se eu não sei avaliar como que é a minha comunicação, como que eu vou fazer os ajustes para eu estar no lugar que eu quero estar? Para eu me posicionar como eu gostaria de me posicionar. Ok? Então, vamos lá. Bom, nós temos uma aula sobre assertividade, né, que eu falo sobre o equilíbrio, né, entre uma fala passiva e uma fala agressiva. É assertividade. Você ser assertivo. Assertividade é uma coisa extremamente importante para quem quer se posicionar bem, certo? Então, veja, ter um bom posicionamento é um combo de ferramentas de comunicação que você vai utilizando no seu dia a dia e que vai aparecendo e que vai fazer com que as pessoas percebam aquele posicionamento que você quer, aquele lugar que você quer ocupar na mente delas. Então, a comunicação, quando é muito passiva, ela enfraquece o posicionamento. Né? Porque é quando você. Vamos então ao restaurante, já tanto faz. Tanto faz. É uma pessoa que não está se posicionando ali. Se você tem a oportunidade de escolher, escolha. Mostre qual é a sua preferência. Comece a se posicionar dizendo o que você gosta, o que você quer, e comece a alinhar a sua comunicação para que isso seja percebido. Esse é o primeiro ponto, sair da passividade. Mas também não pode ter aquela agressividade, porque ter um bom posicionamento passa por um equilíbrio. Né? E quando você começa a ser muito agressivo, você quebra a conexão. Né? Pô, vamos nesse restaurante, não sei o quê. A pessoa pode até ir, mas é por medo, não foi por conexão. Ela não percebeu você com um posicionamento, com um bom posicionamento. Né? Então, você perde ali uma conexão, poderia ser positiva. Então, a assertividade, ela fortalece a sua autoridade. E a assertividade, ela depende do equilíbrio da razão com essa emoção. Então, como que eu vou ter equilíbrio se eu não tenho constância? Né? A assertividade é algo que eu tenho que praticar todos os dias na minha vida. Eu tenho que ter isso na minha mente de que eu quero ser uma pessoa que se comunica bem, que tem assertividade, que busca o equilíbrio. Vai acontecer todos os dias? Lógico que não. Vai ter momento em que eu vou sair daquele equilíbrio, vou ter que ser mais agressivo? Sim, porque às vezes para se comunicar bem, para se posicionar bem, você precisa ser mais agressivo. Às vezes você precisa ser passivo. Então, quando você entende esse processo, você começa, né? O seu filho vai ali te contar uma situação terrível, né? Que a criançada, os filhos, né? Só, mas você, como pai, como mãe, se você vai para agressividade, ele nem te conta, né? Às vezes o funcionário fez algo errado e eu atendo ainda muitos médicos, né? Atendo muitos donos de spa. Então, assim, nossa, aconteceu algo errado e a pessoa, ela ficou com medo. Por que ela ficou com medo? Porque ela vê, porque a pessoa está mostrando isso para ela, está comunicando. Então, comunica perigo, agressividade. A pessoa fica com medo e aí o negócio piora. Então, às vezes, a gente precisa também da comunicação passiva. Me conte tudo, o que aconteceu. Você tem que acolher, ouvir, porque senão você que se ferra, você que acaba perdendo, principalmente quando você está no papel de liderança, no papel de comando, você, né? Então, o posicionamento, gente, veja como é importante você ter um posicionamento, mas você saber dosar, ter coerência ali. Se você é o líder, você é a pessoa que orienta. Né? Então, você tem que ter também essa abertura.
é o equilíbrio de perceber e dosar na presença do outro. A pessoa vem te contar algo que precisa de acolhimento. Você tem que dar esse acolhimento. Então, uma boa comunicação, ela tem que sair do automático. Vamos lá, continuar aqui. Então, gente, posicionamento envolve pensamento, a emoção, a presença, a escutativa, enxergar o outro como ele é, não como eu gostaria que ele fosse. Né? Eu gostaria muito que fosse assim, mas a pessoa às vezes não é. E como ela não é, às vezes ela não consegue entregar o que você quer, do jeito que você quer, no tempo que você quer. Você vai moldando e entendendo até que ponto ela pode ir. Se é um papel de pai, de orientar para levar para onde você quer. Se você é um líder, também você vai orientar e levar para o lado que você quer. Então, veja, tudo isso conecta com a assertividade, equilíbrio, comunicação equilibrada, ser assertivo, tá? Então, assim, por isso que o posicionamento, ele não é construído apenas com a aparência ou com o conteúdo, com o que eu falo. É um combo, né? Então, ele passa por toda a maneira ali, como você está pensando, o que você está passando e como que você está apresentando. Por isso que eu falo muito da questão da coerência. Tem que ter coerência, né? E tem que ser contínuo. Porque se você faz um dia, mas depois você não fez de novo, não foi registrado. Vai ser registrado aquilo que você está repetindo mais vezes. Bom, vamos lá. Então, não é só o que você faz que importa, mas como você faz, né, que importa. Então, não é o que você diz, mas como você diz. Isso é que vai fazer com que a pessoa entenda e perceba o seu posicionamento. Vamos lá. Tudo em nós comunica algo, né? Então, veja aqui, coloquei pessoas super diferentes, né? E que, veja, pensa, uma freira. Ela é freira hoje, amanhã não é? Tem algo errado aí, certo? Uma família cadeirante, então, assim, nós temos a necessidade de ver coerência na comunicação do outro. Essa coerência é que vai trazer essa segurança para que a gente entenda, fulano é isso, fulano é uma pessoa séria, fulano é uma pessoa alegre, nossa, olha essa mulher aqui, que linda, sensual, ela é uma boa representante dessa escola de samba, né? Então, você ocupa um lugar na mente das pessoas, porque tem coerência. E a constância vai trazer a autoridade. É isso mesmo, confirma. É isso mesmo. Ela é alegre, ela é feliz, ela é assim, tá. Não, ele é uma pessoa muito séria, é uma pessoa sisuda. Quando tem coerência, você começa a ter uma aceitação muito melhor, independente de quem você é, né? Então, assim, as pessoas, elas precisam ver no seu posicionamento coerência e constância. Isso é que vai fazer ter a aceitação e vai fazer você ter a autoridade, né? Confirmar que você é aquilo mesmo. Então, veja, clareza na mente gera clareza na fala. Tudo começa dentro de você. Você precisa se organizar, entender sua comunicação, entender o papel que você quer ocupar, para que você comece a se posicionar como você deseja. E entender esse processo comunicativo que a gente está envolvido, o contexto e o outro, né? Então, para começar, vamos lá. Comece a se posicionar organizando seus pensamentos. Faltou um aqui. Seus pensamentos. Então, eu coloco essa mini estrutura mental para qualquer fala, né? Antes de falar, pergunte: o que realmente eu quero dizer?
Por que eu vou nessa reunião? O que eu quero? Como que eu vou me posicionar nessa reunião? Ah, eu não vou falar nada, vou ficar lá no fundo, eu só vou para ouvir. Ok. Entende que não é automático? Você foi, mas não conseguiu falar? Não, você decidiu. Não, eu vou lá e eu vou falar que eu quero que feche a sacada. Ah, eu vou lá e hoje eu vou dizer que eu preciso de um aumento. Então, primeiro, definir o que eu quero. Ok? Qual é o ponto principal que eu quero? Um aumento. Ah, eu preciso que a pessoa entregue os relatórios tal dia e tal hora. Não pode ser depois das 6, não pode. O que você precisa? Né? Então, isso passa por um processinho, gente. O que realmente você quer dizer? Qual é o principal ponto? Por que isso é importante? Por que é importante? Ah, é importante porque eu quero, né, resolver essa questão. Não. E o que eu quero que a pessoa entenda no final? Isso aqui é para qualquer fala e é também para o posicionamento. Né? O que eu realmente quero? Eu quero que eles percebam que eu sou a líder aqui, que eu sou a chefe. Na semana passada, antes do carnaval, eu atendi uma moça e ela muito qualificada. Ela falou, eu sou muito qualificada, mas parece que eu não sou a chefe, minha secretária que é a chefe. Então, qual que é o seu propósito hoje principal? Eu quero que eles percebam que eu sou a chefe. Tudo bem. Entendi que isso aí tem que ser definido. Eu quero que eles percebam que eu sou uma mulher sensual. Eu quero que eles percebam que eu sou a professora. Por isso que eu não gosto de regras para comunicação. Porque como você quer ser percebido? Às vezes você não quer ser percebido como uma pessoa engessada, uma pessoa toda. Você quer mesmo ser percebido como uma pessoa alegre, feliz, sensual. Entende? Que está ali na sua comunidade, uma pessoa que acolhe. Então, esse roteirinho, ele cabe para todas as situações. Se você começa com ele, você começa a organizar a sua fala, a organizar o seu posicionamento. O que eu realmente quero dizer? Qual é o ponto principal? Por que isso é importante? É importante porque, né, você tem os seus motivos, você precisa encontrar, porque os motivos são seus. Certo? O que eu quero que a pessoa entenda no final? Ok? Eu não vou dizer para você o que está certo e o que está errado. Né? Esses dias uma aluna falou para mim, eu quero que o meu chefe entenda que ele é um babaca. Sabe? Eu falei, então você vai se posicionar e vai mostrar isso para ele. Ele vai entender, porque a gente pode fazer isso. Sem ofender. Lembra a assertividade? Sem ser passivo, sem ser agressivo. Ser assertivo. E mostrar para ele que, ok, você é o chefe, mas você é um babaca. Entender, a pessoa começa a perceber sem ter grandes conflitos. O conflito, às vezes, ele é muito importante, porque às vezes cada um fica no seu canto, o chefe é babaca, fica de um lado, a outra pessoa, e nem não tem evolução. Quando as pessoas começam a perceber o papel que elas estão ocupando, elas começam a se incomodar e começam a mexer alguma coisa para melhorar. E a gente pode fazer isso através da comunicação. Olha que maravilhoso. Então, eu não digo para o meu aluno, não, você não pode fazer isso, falar que o seu chefe é babaca, mas às vezes ele é. Entendeu? E aí você pode mostrar para ele. E aí, de repente, provocar, né? Porque a gente não muda o outro, tá? Mas a gente pode sinalizar coisas que pode provocar, sim, mudança de comportamento. Às vezes a gente não está sendo claro, principalmente quando é em relacionamento. Às vezes você fala, eu não gosto, não quero, mas todo dia tem aquele chuchu para comer. Cara, eu já falei que eu não gosto de chuchu. Você falou, mas você não foi ouvido, você não foi respeitado, você não foi admirado. Certo? Então a coisa se repete. Ah, vamos para a praia, não, no final do ano, odeio praia. Não. Mas por que você não a outra pessoa está impondo para você algo que para você é desconfortável e você não se posicionou em dizer, olha, eu não gosto, eu não quero, eu vou para te agradar, né? De alinhar ali de forma passiva, né? Mas assertiva. E aí sim, você começa a se posicionar e fazer com que o outro te ouça e te respeite.
Entende? Bom, então, esse processinho aqui, ele é extremamente importante, eu acho básico, e é para criar entendimento, gente, tá? Isso aqui não é para você fazer um discurso bonito, é para você ser respeitado, para você ser ouvido, respeitado. O admirado, a gente trabalha depois, mas se você não está sendo nem ouvido, isso é primordial na comunicação. Eu acho a comunicação é uma ferramenta incrível que pode te levar onde você quiser. Mas às vezes você não está sendo nem ouvido. Por isso é que você não vende bem, que você tem conflito dentro de casa, o seu filho não está nem aí para você, a sua esposa, né? Você chega, ela já dormiu, você acorda, ela já saiu. Então, assim, cara, cadê o entendimento aqui? Vamos criar um entendimento e vamos fazer a minha voz ser ouvida. O meu trabalho principal, ele está nesses dois pontos. Fazer a voz ser ouvida e respeitada, sabe? E essa parte de posicionamento é extremamente importante no trabalho que eu faço. Então, eu nem trabalho muito a questão de oratória, apresentação no palco, né? Isso é importante também, mas existem profissionais brilhantes que fazem isso. É lógico que eu também faço, mas os meus alunos são os alunos que estão ainda nessa etapa, ainda não destravaram, ainda estão tendo dificuldade com o entendimento básico da comunicação. Como que eu me comunico? Qual que é a minha preferência sensorial? Né? Eu sou mais visual? Eu sou mais auditivo? Nossa, a minha esposa, como que ela é? Porque só isso já interfere e afasta, cria atrito na comunicação, ok? Então, assim, comece a entender a sua comunicação, a comunicação do outro e o ambiente que você está. Comece a fazer sua voz ser ouvida, para você ser respeitado e para você ter um posicionamento. E isso passa pelo desenvolvimento da comunicação, que é o meu carro-chefe, que é o meu curso, que é o meu método, né? Entenda como funciona a sua própria comunicação, como estabelecer a comunicação com o outro, né? Como que a gente vai planejar essa comunicação, entender o outro, como que a gente vai criar conexão aqui, eu falo muito da questão da escuta ativa, como se preparar para se expor numa fala em público. Eu nem falo oratória. Aqui, né, você vai sair da trava, você vai tirar a trava, você vai entender a sua comunicação, você vai planejar a sua comunicação, vai criar conexão e você vai se preparar para falar em público. Você vai conseguir fazer essa exposição segura, né, ter esse preparo e aprender a se preparar, porque toda vez que você for ter uma fala, né, falar em público, fala em público. Né? Toda vez que você tiver em público, tiver uma exposição, uma reunião, uma palestra, né, você precisa se preparar, mesmo que seja minimamente. Toda vez. Lógico que você vai começar com um preparo completo e depois você vai fazer esse preparo muito mais rápido. Hoje eu tenho alunos que 15 minutos é o suficiente para uma fala em público. Alunos que, nossa, nem pensava em falar, não conseguia nem falar com ele mesmo no espelho. Então, o meu método, ele desenvolve tudo isso e ajuda a pessoa, inclusive, a fazer o preparo para falar em público, para que depois, né, que ela passou por todo o aprendizado, ela continue sozinha aprimorando. Aí, lógico, depois você quer ser palestrante, você quer ter uma oratória excelente, você quer trabalhar persuasão, e tudo isso é possível, mas se torna muito mais fácil, porque você equilibrou a sua comunicação. Então, gente, não é preciso um milagre, tá? Para acontecer uma ótima comunicação, para ter um bom posicionamento. É preciso conhecer o processo. Nossa comunicação é como um grande trânsito. É o ir e vir das mensagens, né? O ir e vir dos carros. Cada um tem o seu carro, cada um tem a sua comunicação. Você sabe dirigir bem o seu carro? Você entende a sua comunicação? Você
Está atento na comunicação do outro, no carro do outro? Você entende o trânsito, as regras ali? Aonde você vai? Qual é o seu destino? Qual o trajeto que você vai fazer? Então, a comunicação é esse ir e vir das mensagens. E você precisa ter domínio sobre a sua comunicação para você começar a deslanchar, mas de forma consciente, coerente e constante. Não deslanchar uma única vez. Vai lá, faz uma apresentação maravilhosa e depois não faz mais? Depois ninguém mais olha para você? E o mais importante, qualquer pessoa pode desenvolver todo o seu potencial comunicativo e fazer a sua mensagem ser ouvida, respeitada e admirada. Né? E eu tenho um método para isso. Eu desenvolvi o raio-x da comunicação, que pode adquirir o curso, comprar e fazer no conforto da sua casa, no seu tempo. Mas a gente tem encontros online que você não precisa participar se não quiser, mas é legal porque você tira as suas dúvidas, né? Então, esse método, ele é uma jornada de desenvolvimento da comunicação, que começa. Então, o raio-x... Ô, Bartô, vem cá. Olha o meu cachorro. Quietinho aqui. Ó, me ouviu. Fui ouvida e respeitada. E admirada, porque ele ainda está me lambendo aqui. Mas vamos lá. Olha só, o raio-x da comunicação, ele é uma jornada de desenvolvimento da comunicação. Então, ele está dividido em 4 módulos. No primeiro módulo, o que você vai fazer? Mensurar a sua comunicação. Lado A e lado B. Onde eu estou? Como que eu me comunico hoje? Como que é a minha comunicação? Qual é a minha preferência sensorial? Eu sou passivo, agressivo? Ou eu já estou equilibrado? Né? Você vai entender esse ponto. E qual é o ponto B? É onde eu quero estar. Qual é o que eu quero apresentar para as pessoas? Como que eu quero ser percebido? Qual é o posicionamento que eu quero ter? Como eu quero ser percebido? E aí sim a gente vai construir esse caminho para você chegar onde você quer. E você mesmo vai construindo no método, porque você entendeu, você mensura a sua comunicação, como que você se comunica hoje, onde você quer chegar. Aí, o segundo módulo, a gente vai fazer esse planejamento. Né? Vou desenvolver a minha comunicação com o outro, ok? E aí, o terceiro módulo, a gente já vai estreitar laços, aquela comunicação, para criar conexão. Né? Muitas vezes, uma boa comunicação só não é suficiente, eu preciso criar conexão, né? Eu preciso realmente estreitar mais os laços. Eu preciso ter uma escuta ativa, né? Preciso realmente entender, essa parte é muito importante, porque é aqui que você vai quebrar as resistências e vai conseguir se conectar melhor com o outro. Então, esse módulo é muito importante. Aí é que vem o falar em público, o preparo para a sua exposição, ok? Gente, maravilhoso. Estamos chegando aqui no fim da nossa aula. Nossa próxima aula vai ser a 56. Nós vamos falar sobre imagem. Sua imagem comunica antes da sua voz. Muito antes de você falar, você já está comunicando. Do que você fala, né, do que você faz e de como você faz. E passa por todo em você. A sua expressão, ela está em tudo. Na maneira como você se veste, a maneira como você gesticula, a maneira como você usa as suas palavras, a roupa que você usa, tudo isso comunica algo. Então, às vezes você coloca coloca um broche, coloca qualquer enfeite, e você não sabe nem qual é o significado daquilo. Para quem entende a mensagem daquele símbolo, está comunicando algo. Entende? Então, assim, tudo comunica. E nós vamos falar disso na próxima aula, que vai ser no dia 3. As nossas aulas abertas, elas acontecem todas as terças-feiras, né? Algumas terças-feiras não tem, quando é feriado, mas elas acontecem de terça-feira, 7h30 da manhã, ok? E na próxima aula vamos falar. Já temos aqui um calendário para março
Em março, mês da mulher, o mês da mulher, dia 8 de março, nós teremos, em homenagem às mulheres, um evento presencial aqui na região de Campinas. Eu vou colocar as informações lá na lista VIP. Quem não está na lista VIP, vou deixar o link aqui embaixo, entra para receber as informações, e vai ser um evento lindo, que eu vou fazer com a Flávia Nicolau. A Flávia é uma especialista em imagem, então, eu vou falar da comunicação, do alinhamento da comunicação com a imagem, e ela vai mostrar como fazer isso no dia a dia, porque ela é uma especialista em imagem. Ela faz esse trabalho de mostrar para você o que a sua imagem está comunicando e como que você pode fazer esse alinhamento. Vai ser no dia 8, é um domingo, às 9 horas da manhã, aqui em Campinas. Vou colocar o link aqui para vocês também. Vou colocar o link da lista VIP, quem quiser entrar na lista VIP para ir recebendo, vamos ter muita coisa acontecendo agora, né? O carnaval acabou, a gente voltou já com força total, então vai ter muita coisa acontecendo. E para quem quer melhorar a comunicação, para quem quer realmente fazer sua voz ser ouvida, respeitada e admirada, esse aqui é o canal. E teremos desafio Destrave Sua Comunicação em 7 dias, tá? Vai ser um desafio que vai ser gravado, então, dessa vez, as pessoas também vão poder depois receber a gravação. Vai acontecer do dia 18 ao dia 25. O desafio Destrave Sua Comunicação, ele é para qualquer um? Não, tá? Ele é para aquela pessoa que precisa destravar, que ainda não consegue se expor de forma alguma, né? É para aquela pessoa que precisa ter esse entendimento do processo comunicativo e precisa fazer uma primeira exposição. Então, em 7 dias, nós vamos ter todas essas orientações e no final você ainda vai apresentar o seu pitch, né? Você vai aprender a fazer um pitch ali básico, fazer essa apresentação. É um desafio onde eu estou presente 100%, né, me dedico ali aquela semana, porque nós temos um grupo de WhatsApp que eu fico tirando as dúvidas, conversando com vocês. Quem me manda mensagem no particular, eu também respondo, né, durante esse período, porque eu reservo um tempo para o desafio do Destrave. É um projeto que eu amo, porque é um projeto onde eu vejo muita gente deslanchar, muita gente partir para o próximo passo. Então, teremos aí desafio do Destrave Sua Comunicação em 7 dias, de 18 a 25 de março, ok? E agora eu encerro. Muito obrigada por você estar aqui comigo. Foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado. A aula vai ficar gravada. Eu vou colocar lá no nosso